Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 21. Aleluia. Vocês acharam? Filipenses capítulo 1 e versículo 21 diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Nós vamos ler apenas esse versículo. Ele já diz tudo. Pois para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. Amém? Glória a Deus. Neste contexto de Filipenses, que a gente acabou de ler, Paulo ele estava preso. Paulo estava preso. Na prisão, enquanto estava preso, ele escreveu essa carta aos Filipenses. O propósito de Paulo escrever essa carta, estando preso aos Filipenses, era para animá-los, era para dar ânimos àqueles irmãos. E também para agradecer pelo apoio e mostrar que mesmo ele estando preso, mesmo estando em cárcere, ele permanecia em Cristo. Ele permanece em Cristo. Paulo, ele está feliz. Ele está feliz. E a gente para pensar, meu Deus, está preso, mas está feliz. Será que a gente no lugar dele estaria feliz? Mas veja o porquê que Paulo estava feliz. Porque o fato de ele estar em uma prisão colaborou. Preste atenção. O fato dele estar numa prisão colaborou para que toda aquela gente lá, aqueles guardas do palácio do governador e todas as outras pessoas que estavam lá, ficassem sabendo que ele estava na cadeia por ser servo de Cristo. Uau! Paulo, ele estava feliz porque estava preso, não pela cadeia em si, mas o fato de que as pessoas, os guardas e as pessoas em volta, sabiam que ele estava preso porque ele era servo de Cristo. E ele estava alegre. E mesmo ele estando na cadeia, mesmo ele estando preso, mesmo assim, ele ainda pensava nos irmãos que estavam lá fora. Paulo era uma referência de homem de Deus. E ele escreve a carta aos Filipenses, aos irmãos de Filipos, para animá-los, dizendo que, ei, eu estou preso, mas vocês não fiquem tristes. Porque Paulo, ele tinha um entendimento que mesmo nas circunstâncias difíceis, o Senhor sempre dava, ele sempre tinha essa oportunidade para falar o nome de Jesus. Paulo, ele usava todas as circunstâncias difíceis para pregar o evangelho de Jesus. Não foi diferente em muitas outras situações de Paulo. Os naufrágios, na ilha que o barco foi destruído por causa de um vendaval, naquela ilha, ele ao redor de uma fogueira, naquela ocasião que uma serpente picou ele, mordeu ele, ali ele ganhou muitas almas para Jesus. Na prisão com Silas, ele adorou e orou, e as prisões se abriram. Naquela oportunidade, ele pregou para o carcereiro, ganhou a família do carcereiro para Jesus, todos se voltaram para ele. Então, Paulo, ele via todas as situações como uma oportunidade. Tanto as oportunidades boas, quanto as oportunidades difíceis.
ruins, as situações ruins, difíceis, como a prisão, as prisões que ele teve, como os naufrágios, todas as coisas, os açoites. Ele via isso como uma oportunidade de pregar o evangelho de Jesus. E aqui ele escreve essas cartas animando os irmãos filipenses. Paulo, em todas as oportunidades, ele aproveitava para que Cristo fosse conhecido. E no versículo 21 mostra que Cristo é o centro da vida de Paulo. Não é outras coisas, é Cristo. Cristo é o centro da vida de Paulo. E a morte para ele não é perda, mas é lucro, é ganho. Então ele pensava, enquanto vivo, eu vou fazer da minha vida, eu vou viver a minha vida com Cristo. A minha vida vai ser Cristo. Mas se eu morrer, vai ser ganho porque eu estarei com Ele. Olha o pensamento de Paulo. Olha o pensamento desse homem. Olha o que ele conseguiu entender. Porque se ele vive, ele ganha muitas pessoas para Jesus. Ele prega mais, ele tem mais oportunidade. Mas se ele morresse, também sairia ganhando. Porque ele estaria com Cristo na glória. Que lindo. O que significa viver para Cristo em um mundo que vive para si mesmo? Porque esse mundo que nós estamos, ele vive para si. Ele vive para satisfazer os seus próprios desejos, a sua carne, satisfazer a sua própria vontade. O mundo que nós vivemos é assim, o mundo, se tratando de mundo. Ele não vive para Cristo, ele vive para si mesmo, para se satisfazer a si próprio. E o que significa viver para Cristo nesse mundo? Para Paulo, tudo girava em torno de Cristo. Tudo girava em torno de Cristo. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, suas atitudes, suas ações, tudo era em torno de Jesus. Não tinha nada a ver com o mundo, não era em torno do mundo. Ele não tinha... não vivia em torno do seu lazer, do seu prazer próprio. Não, era em torno de Cristo. Tanto na vida quanto na morte. Ele pensava em Cristo. Paulo era um homem que enxergava sobre os ombros de gigante. Ele tinha visão do farol alto. Aquele que ilumina longe. Era um missionário estratégico. Ele tinha muitas estratégias. Ele foi um grande missionário, um apóstolo, mas também um grande missionário. Paulo era um implantador de igrejas. Ele ia nas cidades implantando igreja, e não só implantava, mas ele as fundamentava muito bem na palavra de Jesus. Paulo se dedicava muito na sua missão, no seu propósito. Ele foi um perseguidor antes, um grande perseguidor, e usava muito a sua força nisso. Mas quando ele recebeu Jesus a caminho de Damasco, que Jesus se apresentou para ele, aquela força dentro dele foi muito maior que quando ele era perseguidor. Agora ele usa uma força extravagante, uma força total, para que as pessoas conheçam a Jesus. E ele era um implantador de igrejas que tinha critérios claros para fazer investimentos. Não foi por acaso que Paulo se deteve em Filipos, para ali então plantar a primeira igreja da Europa. A primeira da igreja da Europa foi em Filipos. E ele diz: para mim o viver é Cristo. Significa que tudo em sua vida, tudo, não é um pouco, mas é tudo na sua vida é definido por Cristo. Propósito, missão e a sua identidade. Essas três coisas. O propósito definido por Cristo. Paulo, ele não vivia para si, ele não vivia para os seus desejos, para as suas vontades, ele não olhava apenas para o seu umbigo, para suprir a si próprio. Paulo, ele não tinha os seus próprios confortos, os seus próprios sonhos, não.
O seu propósito de vida foi realinhado com a vontade de Jesus. O seu propósito era muito bem definido por Cristo. Ele sabia quem era. Ele sabia para onde ia. Antes de conhecer Jesus, Cristo, Paulo vivia com um propósito apenas religioso. Zeloso da lei, perseguidor dos cristãos. Apenas isso. Após o encontro com Cristo, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou na vida dele. O seu propósito de vida, o seu crer, a sua identidade, tudo foi mudado na vida de Paulo. Ele agora vivia para anunciar o evangelho de Jesus, de formar discípulos e glorificar a Cristo em tudo. Tudo que Paulo fazia, tudo, a sua conduta, a sua forma de andar, de falar, tudo glorificava o nome de Jesus, tudo. Antes, talvez Paulo achava que agradava a Deus perseguindo os cristãos. Depois de Cristo, ele entendeu que agradar a Deus era sofrer com Cristo, servir como Cristo e amar como Cristo. Agora Paulo, ele está muito bem definido com o seu propósito. Depois daquele encontro com Jesus, a caminho de Damasco. E a sua missão também definida por Cristo. Paulo, ele não apenas sabia por que ele vivia, mas ele também sabia para quem vivia. Paulo sabia para quem ele vivia, e ele vivia para Cristo. A sua missão era clara. A sua missão era muito clara: fazer a vontade de Jesus, fazer Jesus conhecido. Essa era a missão de Paulo, e estava muito bem definida na vida dele. Ele usava cada oportunidade para pregar, nas sinagogas, nas ruas, nos navios, na ilha e na prisão também. Ele usava todas as oportunidades para pregar o nome de Jesus. Mesmo acorrentado, preso, Paulo continuava escrevendo cartas, encorajando igrejas e evangelizando os guardas. Atos 20, 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele não amava mais a vida dele do que Cristo. Não, ele amava a Cristo acima dele, acima de tudo. O viver dele era Cristo, não tinha a ver consigo. Não tinha a ver viver a vida dele, mas viver a vida de Cristo. Sabe, ontem eu estava lendo Atos. E aí, Atos. Aí Lucas registra aqui em Atos que chegou um homem de Deus e falou que o dono daquele cinto, ele pegou o cinto de algum lugar, amarrou as mãos e amarrou os pés e disse: o dono desse cinto vai ser amarrado, vai sofrer em Jerusalém, vai ser preso, vai ser amarrado, vai ser acorrentado. E o dono daquele cinto era Paulo. E aí, os amigos, até Lucas, chegaram e tentaram convencer Paulo de não ir para Jerusalém. E sabe o que Paulo disse para eles? Por que vocês me entristecem falando isso? Eu estou disposto a ser amarrado e até morrer por Cristo. Vocês não vão me impedir de ir. E pegou e foi. E eles tentaram convencer Paulo de não ir, e ele foi. Ele foi, e chegou lá, realmente ele foi preso. Ele foi acorrentado. Gente, Paulo estava determinado a viver Cristo e, se preciso for, morrer por Cristo. E esse foi o fim de Paulo mesmo. Ele morreu por Cristo. Ele morreu por Cristo. Não está escrito na Bíblia que tipo de morte ele teve, mas pesquisas, estudiosos, enciclopédias apontam que ele foi decapitado. Então, Paulo, ele estava determinado a viver por Cristo e a morrer por Cristo.
Será que nós estamos dispostos a viver por Cristo e, se precisar, morrer por Ele? Nós estamos dispostos a morrer por Cristo? Mesmo acorrentado, Paulo continuava escrevendo as cartas, encorajando os irmãos. Ele estava vivendo por Cristo, ele amava Cristo. A sua identidade era muito bem definida por Cristo. Paulo, ele não se via mais como um fariseu dos fariseus, mas como servo de Cristo. Sua identidade foi transformada. O seu caráter foi transformado. Ele escreveu aos Filipenses se apresentando como servo de Jesus Cristo, não como apóstolo, porque ele era apóstolo, mas ele se apresenta aos Filipenses como servo de Cristo, porque era isso que ele era um servo de Cristo. Ele também era fundador de igrejas, ele poderia se apresentar como um apóstolo, fundador de igrejas, mas não, ele se apresenta aqui como servo de Cristo. A sua segurança não estava nos status, nas conquistas ou no conhecimento. A sua segurança estava em quem ele era em Cristo. Em quem ele era em Cristo. Ele era servo de Cristo. Ele era filho de Deus. Hoje muitas pessoas se definem por sua profissão. A profissão é que define a pessoa. A aparência é que define a pessoa, quem ela é. Os status ou as redes sociais é quem define essas pessoas. Mas não tem que ser assim. Nós temos que ser definidos por Cristo. Cristo é que tem que nos definir. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Não ver uma profissão, não ver status sociais, não ver aparência, mas ver Cristo. Precisamos ser definidos por Cristo. Paulo nos mostra que nossa verdadeira identidade deve ser baseada em quem Cristo é e não no que o mundo valoriza. Muitas pessoas estão apegadas no que o mundo valoriza. Mas Paulo está nos dizendo que nós precisamos, a nossa verdadeira identidade deve ser baseada em Cristo, em quem Cristo é. Quem Cristo é para você? É nisso que a nossa identidade precisa estar baseada, mas no caráter de Cristo. Quando Paulo diz, o viver é Cristo, o viver é Cristo, ele está afirmando que Cristo era a razão, o centro e o sentido de tudo em sua vida. Cristo é o que fazia sentido na vida dele. E na nossa vida hoje, Cristo é o que faz sentido em tudo? Ou tem outras coisas que fazem mais sentido que Cristo? Nós precisamos hoje fazer essas perguntas como cristãos. Seus planos, quais eram os planos de Paulo? Cristo. Quais eram as suas escolhas? Cristo. Quais eram os seus valores? Cristo. O seu amanhã, quem era? Cristo. Será que os nossos planos é Cristo? Será que as nossas escolhas têm sido Cristo? Será que o nosso maior valor é Cristo? Será que o nosso amanhã, estamos apegados no amanhã, e o nosso amanhã é Cristo? Ou são coisas, ou são pessoas que têm ocupado esses lugares? Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo isso, já não sou, mas eu quem vive. Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. É Cristo, Paulo estava dizendo isso. Será que hoje nós podemos dizer que já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós? Será que hoje nós podemos erguer a nossa cabeça e levantar as nossas vozes e dizer, já não sou eu, mas quem vive? Mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo é que eu não vivo as minhas vontades, eu não vivo as minhas paixões, eu não vivo os meus sonhos, mas quem vive em mim é Cristo. Cristo vive em mim, é os sonhos dele que vivem em mim, é os planos dele
aquele que vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Oh, glória a Deus. Com Cristo. Jesus, nos ajuda a viver a tua vida e não a nossa. Nos leva a sonhar os teus sonhos, a viver os teus planos, a viver a tua vontade e não a nossa. Que o nosso eu não seja o nosso centro, mas a tua vida seja o nosso centro em nós. Nos ajuda a viver a tua vida, a viver o teu caráter, Jesus. Nos ajuda, Jesus, nessa manhã nós te pedimos que nós não venhamos viver a nossa vida, mas a tua vida em nós. A tua vida em nós, Jesus. Oh, aleluia, é o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo. Viver para Cristo é servi-lo com tudo que somos. Viver para Cristo é servi-lo com tudo que somos, com tudo que temos. Viver para Cristo é refletir o seu caráter em nossas ações, em nossas atitudes, a maneira como nos comportamos, a maneira como falamos, a maneira como agimos. Que seja com o caráter de Cristo em nós. Porque a nossa humanidade é falha. Se não for Jesus, a gente acaba com tudo. A gente mete os pés pelas mãos, a gente magoa as pessoas, a gente faz coisas erradas. Se não for Cristo na nossa vida. Viver para Cristo é priorizar o reino em nossas escolhas. Nós estamos priorizando o reino de Deus nas nossas escolhas, no nosso cotidiano, nas nossas decisões. O reino de Deus está sendo levado a sério. O que você decide, quando você vai decidir, quando você vai fazer alguma mudança, você leva em consideração o reino de Deus? Ou você naquela hora só pensa na tua vontade, do teu jeito, mas você leva em consideração o reino de Deus? Até que ponto a minha escolha vai afetar o reino de Deus? Até que ponto a minha escolha vai abençoar ou não ao reino de Deus? Porque nós servimos o rei e o reino dele. Não é só o rei, ele tem um reino. E nós somos cooperadores dele nesse reino. Ele conta comigo e com você para servi-lo no reino. As minhas escolhas implicam. Será que eu priorizo o reino? E nas minhas escolhas eu priorizo? E outra pergunta, será que você tem priorizado Ele na sua vida, nas suas escolhas também? E Paulo diz o seguinte: e o morrer é lucro. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo não tinha apego na vida terrena. Ele não se apegava nas coisas. Eu não sei se ele tinha casa, carroça, cavalo, mas ele não se apegava em nada disso. A vida dele estava pega apenas em Jesus, em fazer Cristo conhecido. Não tem problema a gente adquirir as coisas, ter uma casa confortável para morar, ter um carro bom, não tem problema, mas isso, a gente não pode se apegar nessas coisas. A ferrugem um dia vai corroer o seu carro, a sua casa vai se deteriorizar. Mas uma coisa que não vai acabar, uma coisa que é eterna, é o reino de Deus. É o reino de Deus, isso é eterno. A traça, a ferrugem não consome isso, porque isso é eterno. E às vezes a gente fica apegado em coisas terrenas. A gente se apega a coisa que um dia... Aliás, se a gente morrer, o que a gente leva para dentro de um caixão? Mal a pena a tua roupa, uma roupa.
Até o anel tira do dedo. Você vai apenas com uma roupa. Não leva nada desta vida. Nós viemos sem nada. Nós viemos para essa terra sem nada, e dessa terra nós não vamos levar nada para o céu. Apenas o nosso amor, apenas a nossa paixão por Ele, apenas aquilo que o mundo não pode tirar, aquilo que é eterno. Vamos parar de dar tanto valor para coisas, para coisinhas, ficar agarrado em coisas. Paulo não tinha apego na vida terrena, pois a sua esperança estava na eternidade com Cristo. Nada disso aqui tem valor perante Deus. São apenas coisas. Quebram, estragam. A morte para ele não era o fim, mas o início de algo melhor. Às vezes a gente fica pensando, a gente quer ser eterno aqui na terra. A gente não quer morrer. A gente não quer morrer, a gente quer ser eterno. Mas a morte não é o fim, é o início de uma vida melhor, de uma vida eterna. De uma vida eterna. 2 Coríntios 5:8 diz: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É isso. Eu prefiro estar ausente do meu corpo e habitar com o Senhor. Porque até esse corpo aqui, isso aqui é só uma capinha. Isso aqui é só carne, é uma coisinha que 3, 4 dias já está. Mas eu tenho um espírito e uma alma aqui dentro. É isso que vale. Então, ficar ausente do meu corpo é muito melhor e habitar com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Glória a Deus. Paulo está dizendo assim, enquanto eu viver, eu vou trabalhar para o reino de Jesus. Eu vou fazer dele conhecido. Mas quando o meu tempo chegar, vai ser lucro para mim, vai ser ganho. Então, se eu viver, eu vou trabalhar para Cristo. Mas se eu morrer, dia que chegar o meu dia, eu vou ter o melhor ganho da minha vida, porque eu vou estar habitando com o Senhor. Eu vou estar morando com Ele. Morrer é lucro porque não há mais dor, sofrimento ou separação. Acabou. Morrer é lucro porque é o encontro definitivo com Cristo. Eu vou estar com Ele definitivamente. Morrer é lucro porque é a recompensa pela fidelidade da jornada. Porque eu fui fiel e eu vou receber a minha recompensa. Ainda vamos ser recompensados. Ele já deu tudo para nós. Mas ainda haverá recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ainda há recompensa. Eu quero perguntar para todos nós aqui: Cristo é o centro da nossa vida? Ele está no centro da nossa vida? Ou é a nossa vontade que está no centro da nossa vida? O nosso ego? O que está no centro da nossa vida é Cristo? Onde está o nosso tempo, nossos esforços e as nossas prioridades? Onde está? Onde eu estou colocando o meu maior esforço? Onde está a minha maior prioridade? Onde está o meu maior tempo? É para Jesus? Eu priorizo Jesus? Eu tiro tempo para orar? Eu tiro tempo para ler a palavra dEle? Eu priorizo Ele, é a prioridade na minha vida? É para Ele que eu dedico o meu tempo, o meu esforço? Você vive para si mesmo ou para glorificar a Deus? Eu estou glorificando a Deus ou eu estou vivendo para mim mesma? Eu estou
só pensando em satisfazer as minhas vontades, correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, ou a minha vida está glorificando Ele, Ele está sendo glorificado pelas minhas escolhas, Ele está sendo glorificado através do meu tempo, Ele está sendo glorificado através das minhas atitudes, das minhas renúncias. Em tempos de luta, de crise, de dor, onde está o nosso foco? Onde nós estamos colocando nosso foco em momentos difíceis, de dor? Paulo, mesmo preso, continua encorajando e pregando. Será que nós teríamos essa mesma atitude de Paulo? Quando a gente é pego de surpresa por uma dificuldade, a gente tem força de encorajar outros irmãos ou a gente só joga tristeza em cima dele? Se a gente estivesse na situação de Paulo, preso, a gente estaria escrevendo uma carta aos irmãos, encorajando eles? Continuem, eu estou preso aqui, mas continuem, Jesus é fiel, eu confio nele. Ou a gente estaria reclamando, murmurando, esperneando? Sua prisão se torna um púlpito. Nos momentos de dificuldade na nossa vida, isso se torna um púlpito ou se torna murmuração? Por que, Jesus? Porque eu não merecia, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu não merecia isso. Ou nos momentos de dificuldade a gente usa aquilo para ainda anunciar o amor de Jesus. Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus vai me tirar daqui, Jesus vai abençoar, tá ruim agora mas vai ficar melhor, Ele está comigo, eu confio nele. O que a gente faz? A gente usa para murmurar ou usa de púlpito para anunciar o amor de Jesus? Não precisamos temer a morte se temos vida em Cristo. Não precisamos ter medo da morte se nós temos vida em Cristo. Se nós temos Cristo, não precisamos temer a morte. O cristão vive com esperança e morre com convicção. Porque ele sabe para onde está indo. Ele sabe que a morte não é o fim, é apenas o começo da vida eterna. Ele sabe com quem ele estará depois que atravessar a morte para a vida. No trabalho, na família, como é que eu reflito Cristo diariamente? Como é que Cristo é refletido em mim? É na igreja, no trabalho, na família, nas redes sociais. Viver de forma que as pessoas vejam Cristo em você. Viva de forma que as pessoas vejam Jesus em você. Elas olharem para você e não ver apenas um rosto bonito, um cabelo, mas elas olharem para você e ver Cristo. Aquela pessoa carrega algo lindo, que é a presença de Jesus. É isso, nós precisamos refletir Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Não é apenas uma frase bonitinha, uma frase de efeito. Oh, para mim viver é Cristo. Oh, que lindo, fácil de dizer. Mas é uma mensagem real e radical. Radical. Porque quando eu estou dizendo para mim o viver é Cristo, meu irmão, não existe, não dá para falar de evangelho, de Jesus sem cruz. Viver para Cristo é viver com cruz, é levar a minha cruz, é suportar, é ser traído. É isso. Viver para Cristo é renúncia, implica em renúncias. Não tem como eu viver
tentar viver em Cristo com um pé aqui e outro lá. Não tem como eu viver em Cristo em meio termo, não é integral, é radical. Nem que chame a gente de chato, aquele crente é chato. Que nós somos chato mesmo. Nós somos radical. É isso, viver para Cristo implica em viver o que Ele viveu, a forma que Ele viveu, a forma que Ele amou. É amar como Ele amou, é se entregar como Ele se entregou. É carregar a nossa cruz todos os dias. É renunciar. Viver para Cristo é isso. E o que significa isso na prática? Cristo ser o centro da nossa vida significa tudo em você, que tudo em você gira em torno dele. Tudo em nós gira em torno de Jesus. Nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no nosso tempo, os nossos sonhos, nossos valores, na nossa identidade. É como um sistema solar espiritual. Se Cristo está no centro, tudo gira em harmonia. Mas se eu coloco os meus desejos no centro, se eu coloco o meu conforto, o meu ego, as minhas vontades no centro, tudo sai de órbita. Tudo sai de órbita. E eu pergunto para todos nós, onde está o nosso tempo? Qual tem sido o nosso maior tempo? O que tem ocupado o nosso maior tempo? Jesus disse, onde estiver o seu coração, ali também estará, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6:21. Quanto tempo do nosso dia é dedicado para Deus? Ou ele fica com as sobras? Os teus 5 minutos antes de dormir. Irmãos, nós precisamos sair desse lugar de sobrevivência. Orar só para sobreviver. A gente precisa sair dessa vida cristã rasa. A gente precisa mergulhar. A gente precisa ir mais fundo. A gente não pode se contentar com os tornozelos, água nos tornozelos. Tem gente que está até na areia seca. Não tem nem água nos tornozelos. Nós precisamos ir mais fundo. A gente precisa ir mais fundo. A gente precisa acessar mais a intimidade com Ele. Nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. Você acha que a igreja não vai sofrer perseguição? Você acha que vai ser sempre assim, legal, bonzinho? Olha o que o Brasil está começando a passar, irmãos. Olha o que a nossa nação... Você sabe, você vê reportagens? Você está por dentro? As coisas estão apertando para nós. Um dia aqui nesse púlpito, à noite eu disse que antes de um avivamento vem aperto. Antes do avivamento vem perseguição. Eu declarei naquele dia que o Brasil, e tudo aponta que nós seremos a nação do avivamento. Os Estados Unidos, muitos profetas de lá já liberaram palavras sobre o Brasil, que aqui nascerá um grande avivamento. E para isso, irmãos, acontecer, nós vamos ser espremidos igual uma azeitona. E como é que nós vamos agir? Como é que nós estamos preparados para ser esmagados como uma azeitona? Porque para sair o melhor óleo, extrair o óleo, precisa de um esmagamento. Para haver avivamento é isso. E como é que tá as igrejas brasileiras? É só status sociais, gente, é tudo enfeitadinho. Mas como é que nós estamos na nossa comunhão com Deus? Como é que nós estamos lá em casa? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de entrega, de renúncias? Como é que está a nossa vida de leitura bíblica?
Como é que nós vamos passar por coisas se nós não estivermos preparados? Eu não falo só para Amor e Graça, eu falo em geral, todas as igrejas brasileiras. A gente quer só ver a parte boa do avivamento. Mas nós estamos preparados para passarmos pelos processos? Quanto tempo do nosso dia é dedicado para Deus? Temos tempo de qualidade em oração, leitura da palavra, comunhão? Ou é só a sobrinha do dia? Quando a gente está morrendo de sono, a gente chega na cama, ó Deus, muito obrigado por esse dia, amém, eu te amo. Isso é raso. Ouvir aos cultos, domingo, não é comunhão com Deus. Na verdade, aqui a gente manifesta o que tem em casa. Na verdade, eu levanto as minhas mãos aqui porque eu levanto lá no meu quarto de oração. Eu canto aqui porque eu canto lá na minha vida de oração. É isso, eu manifesto o que eu tenho, eu ofereço o que eu tenho. Por isso que às vezes a gente veja pessoas dentro da igreja sem ação nenhuma. A gente levanta a mão, porque não vive em casa. Aí chega na igreja, vai manifestar o quê? Vai manifestar o quê? Se não tem comunhão com Deus. É estranho levantar a mão, adorar, falar em línguas. Cristo está ficando com as sobras da nossa agenda. Devia ser o contrário, a nossa agenda ficar com as sobras. Mas não, Cristo está ficando com as sobras da nossa agenda. Cumprir a nossa agenda é a nossa prioridade. Deus o livre se ficar alguma coisa para amanhã. Mas Cristo não tem problema se ficar para amanhã. O tempo é um termômetro da nossa prioridade. Quem vive para Cristo reserva tempo para Ele. Onde está o seu esforço? Para o que você tem se esforçado mais? Às vezes a gente se esforça para tantas coisas. A gente se quebra todo. Se a gente quer fazer um lanche, a gente não tem dinheiro, a gente pede emprestado. A gente se esforça para ir comer aquele lanche. E para crescer na fé, a gente se esforça? Para servir na igreja, a gente se esforça? Para abençoar vidas, a gente se esforça? Ou o nosso esforço está 100% focado em alcançar metas pessoais e reconhecimento? Paulo se desgastava por causa de Cristo. Ele servia, ele ensinava, ele amava, ele escrevia cartas, ele orava pelas igrejas. Tudo isso com sacrifício e entrega. Paulo foi inúmeras vezes chicoteado. Passou fome, passou frio, sofreu naufrágios. Tudo isso porque a prioridade dele era Jesus. Hoje nós não estamos mais dispostos a sofrer nada. Porque a gente acha que seguir Jesus não tem nada disso. Seguir Jesus é só bênção, eu vou ficar rico. Tem gente que aceita Jesus porque acha que vai ficar rico. Ilusão. Onde estão as nossas prioridades? As nossas prioridades mostram quem ocupa o trono do nosso coração. As nossas prioridades revelam quem ocupa o trono do nosso coração. Cristo é a prioridade da sua semana? Ou ela só aparece no domingo? Aparecer no culto de domingo não é priorizar Jesus. Me desculpe. Eu priorizo Jesus no meu dia a dia. Priorizar ir na igreja porque só... Não tem. Não existe. Priorizar Jesus no domingo? Você busca agradá-los nas suas escolhas.
você busca fazer a vontade dele, você fala com ele todos os dias, você lê a palavra dele todos os dias, você tem comunhão com ele, você prioriza ele todos os dias. Se alguém olhar para a sua vida hoje, consegue perceber que você vive por algo maior? Se alguém olhar para você hoje e essa pessoa consegue ver para quem você vive? Nós vivemos para nós mesmos ou para glorificar a Deus? E essa é a pergunta mais profunda que eu vou fazer. Nós servimos a Deus esperando receber algo em troca, ou porque Ele já é o suficiente? Quando eu sirvo a Deus, é porque Ele já é suficiente para mim? Ou porque eu sirvo com intenções de que Ele vai me abençoar, que Ele vai me fazer próspero, que Ele vai me dar isso, que Ele vai me dar aquilo, que Ele vai fazer aquilo outro? É com interesses que servimos a Ele? Ou servimos a Ele porque Ele já fez tudo por nós? Porque Ele é suficiente. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu não preciso ter nada. Eu posso morar de aluguel, não ter carro, ter uma bicicleta para andar. Mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E se for ao contrário, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Como tem um homem mais rico do mundo, e eu esqueci o nome dele. Elon Musk? É considerado o homem mais rico do mundo. Se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Ele pode ser o homem mais rico do mundo. Mas se ele não tiver Jesus, ele não tem absolutamente nada. Porque a riqueza dele não salva ele. Quem salva ele é Jesus. É isso. Gente, é isso. Seu casamento, seu trabalho, seu jeito de tratar as pessoas, tudo isso tem glorificado a Deus? Como nós tratamos o nosso irmão? Como nós amamos? No nosso trabalho, seu casamento, seus filhos, a sua convivência com as pessoas, isso tem glorificado a Deus? Ou você ainda está no centro de tudo, tentando encaixar Deus nos espaços livres da sua vida? Muitas pessoas querem os benefícios de Cristo, mas não querem que Ele seja o centro. Sabe? Querem Jesus como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Eu só quero que Ele me salve, e só isso. Eu não quero que Ele seja o meu Senhor. Eu só quero porque eu tenho medo de ir para o inferno, então eu aceito Jesus. Mas eu não quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu não quero abrir mão das minhas coisas, da minha vida perfeita, para deixar Ele ser o Senhor da minha vida, não. Para deixar o controle da minha vida na mão dEle, não. Eu aceito Ele como meu Salvador. Mas para controlar a minha vida, não, vai implicar nas minhas decisões. Muitas pessoas só querem Jesus para serem salvas, mas não querem renunciar a nada, não querem deixar nada. Estão agarradas às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Não querem abrir mão de nada, não estão dispostos. Se hoje Deus te perguntasse o seguinte: filho, você está realmente vivendo para mim? Ou está apenas me usando para alcançar os seus objetivos? Você vive realmente para mim porque eu sou suficiente para você? Você me ama? Ou você só está comigo por interesse, para alcançar os seus objetivos? O que você responderia hoje se ele te perguntasse isso? O que você falaria para ele? Não, Senhor, eu vivo porque você é suficiente para mim. Você é tudo para mim. Você poderia bater no peito e dizer isso? Você é suficiente para mim. Viver com Cristo no centro é viver com um propósito.
Pessoas que vivem para si mesmas não estão vivendo no propósito, estão fora do propósito. Viver dentro de um propósito é viver Cristo, é deixar Ele ser o centro da sua vida. Se não for assim, eu vivo sem propósito. Eu vivo apenas buscando objetivos, buscando coisas que vão me preencher. Não tem propósito, é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Mas quando Deus é o centro da minha vida, eu vivo um propósito, e esse propósito é eterno. É um propósito eterno que transcende o tempo, que vai além das coisas. É eterno, é um propósito eterno. Quero te convidar a se colocar de pé. Se hoje fosse o seu último dia, se você soubesse que amanhã você morreria, se você soubesse, se Jesus chegasse para você, hoje é o seu último dia, o que seria lucro para você? Eu vou deixar um império, eu vou deixar heranças, eu vou deixar isso. Isso seria lucro para você? Se Jesus te perguntasse, se chegasse para você e falasse, hoje é seu último dia, o que seria lucro para você? Você poderia responder: Jesus, eu vivi para ti e morrer para mim é lucro. Enquanto eu estive vivo, eu fiz, eu anunciei o teu amor, eu trabalhei no teu reino, eu me esforcei. Mas se hoje é o meu último dia, o meu lucro é morrer e viver contigo para sempre na eternidade. Você responderia isso? Enquanto os nossos ministros cantam, eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu não estou vendendo eu não estou vendendo uma imagem, eu não estou vendendo, mas eu estou te apresentando um Jesus. Um Jesus que pode salvar você, que pode mudar a sua realidade, pode transformar a sua vida, pode transformar o seu caráter. Se você desejar aceitar Jesus como teu Salvador, se entregar a sua vida a Ele, eu te garanto que a sua vida não será mais a mesma. Ou se tem alguém aqui que quer renovar o compromisso de viver totalmente para Ele, faça isso. Renove o seu compromisso e diga: Senhor, a partir de hoje eu renovo o meu compromisso contigo. Hoje eu me comprometo a viver contigo, e se preciso for, morrer contigo. Se você desejar renovar a sua aliança com Jesus, faça. E se você desejar aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele, eu convido você a fazer isso mesmo onde você esteja. Se você tem vergonha de vir aqui na frente, a gente respeita. E não precisa vir aqui na frente para dizer que aceitou Jesus, porque isso tem que ser de coração, com convicção dessa escolha. Então faça aí mesmo onde você está. Entrega a sua vida para Ele, mas não entrega metade. Entrega sem reservas. Seja radical. Entrega tudo a Ele, em nome de Jesus. Te amar e ser amado por ti. Esse é o meu sucesso.
fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. Qual a beleza e Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode. lugar eu cantarei. Descanso as minhas pálpebras. Este é o meu sucesso. Você pode levantar as suas mãos e dizer: meu sucesso, essa é minha recompensa. O quê? Amar e ser amado por ti. Amar e ser amado por ti. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Nós te honramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és suficiente para nós. Tu és suficiente para nós, Jesus. Tu és tudo. Tu és tudo na nossa vida, Jesus. Sem você nós não somos nada. Sem você nós não conseguimos nada. Sem você nós não temos propósitos. Sem você apenas existimos. Oh, Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nós te amamos. Nós te honramos. Nos ajude a melhorar como cristãos. Ah, Jesus, desperta a Tua igreja. Desperta a Tua igreja que dorme espiritualmente, Senhor. Que está perdida, Senhor, em alguns prazeres. Senhor, desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro mais uma vez que a nossa nação será uma nação do avivamento. O Brasil vai despertar espiritualmente. O Brasil vai se levantar. O Brasil vai se levantar. As nações saberão que há
nossa nação. Uma nação avivada, uma nação que não se rende aos prazeres do mundo, uma nação que não troca o eterno pelo passageiro, uma nação que não se vende por um prato de lentilhas, uma nação posicionada, uma nação cheia da presença de Deus. Eu declaro sobre o nosso Brasil: o Brasil não será reconhecido como uma nação corrupta. O Brasil não será mais reconhecido como uma nação que se vende. Mas o Brasil será reconhecido pela tua presença. Brasil de caráter, de compromisso, de aliança, de avivamento. Eu declaro sobre a nossa nação: a nossa nação será abençoada e abençoará outras nações. Alcançaremos novos povos, em nome de Jesus. Daqui sairão muitos missionários, muitos apóstolos, em nome de Jesus. Nós teremos pessoas para enviar, em nome de Jesus. Eu declaro sobre o Brasil: essa nação profetizará sobre outras nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro vida sobre o Brasil, vida em abundância sobre o Brasil. A nossa nação será reconhecida como uma nação que carrega a presença de Deus. Nós seremos reconhecidos pela presença de Deus. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a nossa nação. Em nome de Jesus eu declaro que não haverá falência. Eu declaro que não haverá dívidas, porque há um Deus que peleja por nós. Há um Deus que determina todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu declaro sobre o Brasil prosperidade espiritual, prosperidade financeira. Em nome de Jesus, o Brasil não vai quebrar, o Brasil não vai falir. Nós vamos se levantar porque há um Deus que peleja por nós, por essa nação. Nós seremos referência para outras nações. Em nome de Jesus eu libero. Em nome de Jesus, se você crê, por favor, diga amém. Em nome de Jesus, assim seja. Nós temos autoridade para declarar. Nós temos autoridade, nos foi dada autoridade para declararmos. E uma vez declarado em nome de Jesus, assim será. Assim será. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a tua fé, que toda a incredulidade caia da tua vida. Em nome de Jesus, que você viva por fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos assim. Você está grato por a palavra do Senhor? Feche as suas mãos e nós vamos gritar que Jesus é rei. Jesus, ele reina no Brasil. Não é a política que reina no Brasil. Não é pessoas que reinam no Brasil. Quem reina no Brasil é Jesus. Quem reina na sua casa é Jesus. E nós vamos gritar: Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Em nome de Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o rei do Brasil. É Ele que governa a nossa nação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Em nome de Jesus, vão em paz. Ótimo domingo para você.